Pronto, estamos ao vivo. Deixa eu escrever aqui principais erros que os concurseiros cometem. Fixar comentário. Olá, tudo bem? Gabi, Carol, Eliane, eita, coisa boa! Sejam todos bem-vindos à nossa live. Nessa live eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os principais erros que os concurseiros cometem quando resolvem estudar para concurso público. É importante que você fique aqui, que você fique comigo até o final, porque nós vamos sanar. Eu vou dar sugestões para que vocês não façam esses erros, não cometam esses erros, tá? Que bom que vocês estão aqui, um prazer ter todos vocês aqui comigo. Eliane e Gabi estão sempre presentes, Carol também, eu adoro. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Espero que tenha sido tudo bem. Gabi, Eliane, como é que foi? Espero que tenha tudo corrido muito, muito bem com vocês. Eu vou começar falando dos principais erros que os concurseiros cometem quando resolvem estudar para concurso público. Gente, isso parece uma piadinha de mau gosto, mas é verdade. E às vezes a gente comete esses erros sem perceber. Às vezes a gente comete esses erros sem perceber. Olha, deixa eu arrumar essa câmera aqui. Olha que situação, né? Você comete erros e às vezes você não tá nem percebendo que você tá cometendo esses erros, porque às vezes é tão automático, a gente vai ali tão no automático e a gente nem se dá conta de que a gente tá realmente cometendo esses erros. E a cada vez que a gente comete esses erros, a gente está se distanciando da nossa aprovação. E é isso que a gente quer? Não, não é isso que a gente quer. A gente não quer estar longe da nossa aprovação. A gente quer cada vez estar mais pertinho, né? Eu tô aqui, minha aprovação tá aqui. Cada vez eu quero que a minha aprovação se aproxime de mim. Cada vez mais eu quero estar perto da minha aprovação. E eu tenho certeza que esse pensamento, você também tem esse pensamento. Poxa, eu vou dar meu melhor para que cada dia mais eu esteja próxima da minha aprovação, né? E olha, não se enganem achando que não vai ter concurso, porque vai, viu? Muitos concursos estão suspensos, mas na hora que tiver o concurso, na hora que abrir as inscrições, na hora que os concursos forem retomados, você tem que estar pronta. Essa pandemia, a gente tem que encarar esse momento de suspensão de concursos e tal, como uma oportunidade que a gente tem da gente se capacitar, porque as pessoas não estão fazendo isso. Sabe o que elas estão fazendo? Reclamando que não tem concurso, reclamando que a pandemia tá aí, reclamando que não tem condições de estudar, procrastinando, falando que não tem dinheiro para comprar um curso. Enfim, elas estão arrumando desculpas. E o meu time, meu grupo aqui, eu quero que não tenha desculpas. Eu quero que vocês comecem a estudar mesmo com pandemia, tá? Mesmo com pandemia. Eu quero que vocês estejam firmes estudando, porque quando chegar o dia que abrir que o edital do seu concurso for publicado, você tá, ó, à frente dos seus concorrentes. E a gente tem concorrente, a gente precisa lidar com eles. Não tem jeito, né? Eu sempre falo que a nossa preocupação não deve ser os nossos concorrentes. A nossa preocupação deve ser sempre nós mesmos. Porque quando a gente começa a preocupar com os concorrentes, a entrar nessa paranoia de preocupar com o que o vizinho tá fazendo, o que o meu colega de sala tá fazendo, a gente começa a entrar numa loucura. Sabe por quê? Porque eu tenho a minha vida, tenho as minhas particularidades e meu concorrente tem a particularidade dele, né? E aí a gente começa a se comparar e começa a entrar numa noia louca. E não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você entenda que os concorrentes existem, mas o meu concorrente real sou eu mesmo. Eu tenho que estar todos os dias tentando ser melhor, independente do que meu concorrente está fazendo,
beleza? Mas quando eu falo que os nossos concorrentes estão adormecidos por conta da pandemia, isso é para encorajar você a começar de uma vez por todas a levar a sério esse seu processo de aprovação. Porque quando menos a gente esperar, o edital do nosso concurso vai sair, o edital da nossa residência vai sair. Então a gente tem que aproveitar esse momento que tá todo mundo assim meio cabisbaixo e desinteressado pra gente, largar na frente. Beleza? Vamos falar, eu separei aqui pra vocês sabem que eu sempre tenho meu caderninho aqui, porque eu preparo com antecedência pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar, e já puxando essa vibe aí de pandemia, é a questão da procrastinação. De um tempo pra cá eu tenho percebido que essa palavra apareceu, né? Ela tá muito em alta, essa palavra. Procrastinação, não procrastine, mas na verdade o que é procrastinar? Quando a gente fala em procrastinação, a gente está falando em adiamento. A gente está nos afastando daquilo que a gente deveria fazer. Por exemplo, na nossa realidade, no nosso concurso público, quando acontece a procrastinação, a gente faz o quê? A gente deixa de estudar, a gente procrastina, a gente adia o nosso projeto de aprovação. E aí, por que as pessoas geralmente procrastinam? O que vocês acham? Por que as pessoas deixam para estudar depois? Porque o que eu mais ouço é: eu quero ser concursada, eu quero ser uma enfermeira concursada, uma técnica de enfermagem concursada, uma psicóloga concursada, uma nutricionista concursada, mas eu vou começar a estudar só segunda-feira, porque segunda-feira é o dia que eu vou iniciar todos os meus estudos, segunda-feira eu vou pegar firme. E aí é com estudo, é com dieta. Segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta e eu diria que também é o Dia Internacional de vou começar a estudar. E aí a gente entra vários motivos: insegurança, medo, poxa, eu vou gastar tanto tempo, eu vou me privar de tantas coisas estudando, e será que eu vou passar? Será que eu estou estudando certo? Será que eu estou estudando o que mais cai? Será que eu estou estudando com direcionamento? Né? Isso tudo faz mesmo o concurseiro procrastinar. E existem outras coisas também. Eu tô fazendo isso há 5 meses. Vamos mudar isso, Ana. Ana, você vai sair dessa live com uma mudança de mentalidade. Fica comigo até o final dessa live, porque eu tô aqui como ferramenta para facilitar a vida de vocês. Eu quero ser uma ferramenta que vai clarear, que vai tirar a venda dos olhos, a trava dos olhos de vocês. Tá bom? Então, outras coisas que as pessoas fazem quando estão procrastinando. Eu não gosto de estudar. Eu queria tanto ser uma fisioterapeuta concursada, mas eu não gosto de estudar. Estudar não é minha praia. E aí procrastina, não começa a estudar, né? Poxa, eu quero ser concursada, mas eu não sei estudar. Eu não sei como é que eu tenho que estudar. Eu pego o material e aí? O que eu faço com esse material? Ah, não sei estudar, deixa pra lá. Depois eu começo. E vai procrastinando, e vai procrastinando. Outro motivo pelo qual as pessoas procrastinam: eu não tenho dinheiro para comprar um curso bom. Eu não tenho R$1.000, R$500, R$700 para comprar um curso preparatório para concurso, para residência. E aí, como é que eu vou começar a estudar se eu não tenho dinheiro para fazer isso? E aí, mais um motivo para elas procrastinarem, gente. Em relação à falta de dinheiro, se você realmente quiser estudar, a falta de dinheiro não vai ser um empecilho, não vai ser uma entrave no seu processo de estudo e no seu processo da sua construção do conhecimento para sua aprovação. Existem na internet vários e vários materiais que são gratuitos e de boa qualidade que você pode utilizar. Se você colocar pré-natal PDF, vai aparecer PDF. Se você colocar vídeo, vai lá no YouTube, tem várias aulas de pré-natal, né? De SUS também tem. Então, assim, a falta de dinheiro não pode ser um vilão para você ser aprovada. Não pode ser um vilão. Porque tem vários conteúdos na internet que estão disponibilizados de forma gratuita que podem ser importantes para você.
A maioria das mentorias tem gratuitas. Só jogar no YouTube, tem lá vários mentores, vários coaches, né? Então, a falta de dinheiro não pode ser um empecilho para você ser um profissional concursado, tá? Outra coisa, eu não sei estudar. Aqui ao longo dos vídeos que eu tenho feito, que eu tenho postado, já dá para você ter assim, um adianto na sua vida de como é que é a forma correta de estudar que você não tem noção. Aqui eu falo de várias e várias formas de estudar, tá? E nós vamos falar disso mais no finalzinho. Aqui eu falo de várias coisas que vão direcionar você para o estudo correto, beleza? Então, qual que é a minha sugestão para você? Se a gente começar a pensar muito, e é como dieta, se eu começar a pensar muito, para eu começar a fazer dieta, eu não vou fazer. Porque eu vou lembrar que na minha geladeira tem um chocolate, eu vou lembrar que lá no meu freezer tem um pote de sorvete, daquele assim que eu mais gosto. Então, se a gente começa a pensar muito, se eu começar a pensar muito, eu não faço dieta, né? E do mesmo jeito, os nossos estudos, se a gente começa a pensar, eu sou só um, tem tanto concorrente, tem concorrentes que só estudam, tem concorrentes que são muito mais capacitados que eu. Se a gente começa a pensar demais e colocar lá essas crenças limitantes na minha cabeça, eu não vou começar a estudar. Então a minha dica para você é, não pense demais. Não pense demais. Não fique analisando as circunstâncias demais, não. Comece hoje. Comece hoje. Acabou essa live. Se você tá desocupada, vai lá e começa a estudar, tá? Mas eu não gosto de estudar. Eu te desafio a começar a estudar hoje, todos os dias, um pouquinho, um tema pequeno, fazer ali 5 questões. Estuda meia hora, 1 hora por dia no máximo. Fica ali 30 dias fazendo esse teste. E no final das contas, eu tenho certeza que você vai perceber que é possível. Eu não tô falando que você vai começar a gostar de estudar, não. Eu tô falando que vai ser possível você ter, de fato, uma rotina de estudo, tá? Vai ter, de fato, uma rotina bem estabelecida de estudo que vai levar você adiante. Você vai começar a gostar, e isso pode acontecer, lá quando você estiver tendo resultados, quando você estiver fazendo um simulado, seu percentual aumenta. Lá quando você começa a fazer questões e você começa a acertar aquelas que você não acertava antes. Então, nesse momento, a chavinha pode virar e você pode começar a gostar de estudar. E mesmo que você não goste de começar a estudar, quando essa chavinha vira, você fala, não, eu não gosto, mas eu vou fazer porque eu preciso, é o caminho. Você começa a entender, começa a internalizar todo esse processo e começa a levar numa boa, sem esse peso nas costas, sem essa pressão. Olha o que a Gabi tá falando. Foi numa dessa de não pensa demais que mudei de país atrás de estudar no exterior. Olha só como é que foi essa experiência, Gabi. Foi boa? Foi boa? Então, para estudar, gente, a gente não pode ficar procrastinando, achando motivo para não estudar. A gente tem que pensar e achar motivos para estudar. Pensar e achar motivos para começar hoje. Se eu quero pensar demais, eu vou gastar energia pensando o quê? Vou arrumar meu ambiente de estudo, vou gastar energia pensando em quê? Poxa, deixa eu ver se eu acho um professor aqui que disponibiliza aulas igual pular de jump. Socorro! Um baque mais perfeito, olha aí. Olha só que experiência legal que a Gabi tá trazendo pra gente. Então, se for pra gastar energia, né, Gabi? Vamos gastar energia pensando em coisas positivas pra gente. Pensando em coisas que vai agregar. A gente gastar energia pensando nessas crenças limitantes que nos acompanham, a gente não vai ter sucesso assim. Nós estamos aqui para mudar, não estamos? Nós estamos aqui para ser concursados, não estamos? Então nós vamos, a partir de hoje, tirar as nossas crenças limitantes e começar a gastar energia pensando apenas em coisas que vão nos agregar. Eu vou gastar energia hoje pensando em como que eu vou arrumar meu material de estudo, como que eu vou arrumar minha escrivania. Eu vou gastar energia procurando um professor na internet que dá aulas de forma gratuita. Eu vou gastar minha energia conversando com um expert, conversando com um professor que tem mais experiência para ele me dar dica. Eu vou pensar que eu tenho vários concorrentes, não, eu vou pensar que eu vou dar o meu melhor e vou conseguir a minha aprovação em concurso. Então a gente já detonou pela raiz a questão da procrastinação, a questão dessas crenças limitantes que nos acompanham, e a partir de hoje a gente vai mudar essa nossa mentalidade.
Olha o que o Oliver tá falando. O meu motivador é a minha conta bancária. Gente, quer motivação? Isso foi, Oliver, uma coisa que me motivou demais quando eu iniciei minha jornada. Eu queria mudar a minha realidade. Eu não estava satisfeita com a minha conta bancária, com o meu saldo na minha conta bancária. E aí foi por isso que eu comecei a estudar para o concurso. Por quê? Porque eu queria viajar. Porque eu queria comprar as minhas coisas, porque eu queria ter um carro, uma casa, entendeu? Então, a partir daí, eu comecei a ver que seria importante estudar para concurso. Então, procrastinação não vai fazer parte da sua vida, beleza? Tá bom, Ana? Não vai fazer parte da sua vida. Vamos acabar com essas crenças limitantes que deixam a gente ali preso dentro dessa nossa caixinha. Vamos começar a expandir a nossa cabeça, vamos começar a procurar amigos que pensam que querem crescer também. Vamos parar de procrastinar. Se você está procrastinando a estudar, hoje você vai estudar nem que seja meia hora, mas você vai iniciar o seu processo de aprovação hoje. Ó a Gabi falando, sustentar a princesa que eu sou. Olha que legal, sustentar a princesa que eu sou. Muito bem, Gabi, perfeito. Olha só um outro problema que os concurseiros, a Cris, acredito que a conta bancária é o motivador da maioria. Gente, vamos combinar, Ana Lígia, Ana Verdade, vamos combinar o seguinte, pensa quando entra todo mês aquela quantia X e você sabe que faça chuva, faça sol, aquela quantia está entrando na sua conta, você pode fazer planos. Exatamente, professor Mazuco, que bom que você tá aqui, professor, sem esforço, sem ganho, gente. Olha só, professor Mazuco posta muitas coisas legais pra galera aí que quer aprender um pouco sobre emergência, UTI. Dá um pulinho lá, começa a seguir o professor Mazuco, que ele traz dicas, várias dicas no feed dele. Tá, professor Mazuco foi o primeiro convidado quando eu iniciei aqui com o Instagram. Ele foi o primeiro convidado pra gente fazer uma live e ele veio assim com muita boa vontade. Eu sou muito grata a você, professor Mazuco. Você sabe que aqui você é sempre muito bem-vindo, tá? E outra coisa, olha só o que a Rerê tá falando. Precisava ouvir esse direcionamento, pois tem uma prova dia 30/5 e tô desanimada. Acabou a procrastinação, Rerê. Vamos começar, você vai começar hoje, dia 30 tá aí, dá pra você estudar e se destacar, tá? Hoje você vai desligar essa live, você vai pegar o seu caderninho, não sei que prova que é, mas você vai começar a estudar hoje para essa prova do dia 30, beleza? Eu quero ver, quero ver você estudando, me marca lá nos seus stories e quero ter o feedback de que você conseguiu ter bons resultados na sua prova do dia 30, beleza? Então vamos lá para um outro problema que os concurseiros cometem. Olha que erro gigantesco, um erro grotesco que os concurseiros cometem. Eles começam a estudar hoje e querem passar logo no primeiro concurso que tem ali da semana que vem. Gente, ser imediatista é um problema sério. Sabe por quê? Porque eu sempre falo que prova de concurso público, é um projeto que a gente tem a médio, a longo prazo. A gente não vai começar a estudar hoje para passar num concurso que vai ter na semana que vem. Vocês sabem que a quantidade de coisa é grande. O edital é extenso, né? Tem concursos que são concursos mais difíceis, que é muita coisa para estudar e é por isso que você precisa estudar com antecedência. Então eu sempre falo para as pessoas que me seguem, eu sempre falo para você que está aqui comigo, se você quer passar em concurso, comece a estudar hoje. Deixe de procrastinar, não espere o seu edital sair. Porque quanto mais tempo você tem de estudar, mais chance você tem de ter um resultado bacana lá no momento da sua prova. Esse concurseiro que a gente chama, que eu costumo brincar aqui de concurseiro bombeiro, sai um edital, ele vai lá e faz e estuda apagando fogo, depois termina essa prova, já começa a outra, ele apagando fogo, aquele desespero, porque a prova tá aí, tem que... Gente, não é assim, não é assim. Olha o que a Gabi tá falando. Meu namorado estuda para PF e PRF, já fez umas 5.000 questões e estuda umas 5, 6 horas por dia. Olha aí que legal. Muito bom, estudando com antecedência, há quase um ano.
E é isso mesmo. E eu torço para que ele passe, Gabi. A Gabi tá trazendo aí uma experiência do namorado dela que a gente pode se espelhar, né? Eu sempre digo que a gente tem que se espelhar naquelas pessoas que estão, ó, indo pra frente, que estão pra jogo, né? Então, essa questão do imediatismo, de ser imediatista, não é legal, gente. Não é legal. Eu entendo perfeitamente a aflição da gente querer passar logo, porque, obviamente, a gente quer uma mudança de vida pra ontem. Poxa vida, eu tô estudando para concurso, eu quero logo que minha aprovação chegue, eu quero logo que minha conta bancária fique legal, eu quero logo uma mudança de vida, eu quero começar a comprar minhas coisas, o meu carro, a minha casa, uma viagem, eu quero comprar minhas roupas, como a Gabi disse, eu quero sustentar a princesinha que eu sou. Então eu entendo essa aflição e essa ansiedade quando a gente quer ser imediatista e quer passar logo. Mas vamos aqui abaixar os ânimos, vamos aqui diminuir a ansiedade e vamos ter em mente que a sua aprovação em concurso público é um projeto de médio a longo prazo, tá? De médio a longo prazo. É por isso que eu sempre falo, vamos começar a estudar antes do edital sair. Ah, mas meu edital saiu e agora eu não vou fazer? Vai. Você vai fazer sim. Você vai fazer sim. E aí a gente tem uma técnica que não vem ao caso, mas a gente tem uma técnica tem sites para isso, depois eu posso trazer isso para vocês, que a gente tem uma relação das coisas que mais caem no concurso. E aí, quem tá com o edital aberto aí e quer estudar e quer tentar, começa a estudar, por isso que a banca mais cai, de repente você consegue ter uma nota boa, mas o ideal é que você estude com antecedência, comece realmente estudando por aquilo que mais cai, comece realmente estudando por aquilo que tem mais peso na sua prova, mas a gente sabe que a gente tem que fechar o edital, ou pelo menos ali quase fechar, mas a gente tem que estar perto disso, beleza? Então, ser imediatista não pode fazer parte da sua rotina enquanto concurseiro, não cometa esse erro, beleza? E aí eu vejo, com essa questão de ser imediatista, de concurseiros estudando, começa a estudar, eu vou começar a estudar hoje, mas eu vou estudar 10 horas por dia. Estuda 10 horas por dia, não aguenta ficar assim 15 dias. Não aguenta, gente. Quem tá iniciando não aguenta esse pancadão de 10 horas por dia. Tô falando da média, né, gente? A gente tem exceções aí, pessoas que fogem da regra, fogem da curva. Mas esse negócio de estudar 10, 12, 15 horas por dia, a pessoa não dorme, tá morta de cansada e tá ali estudando, isso de repente não é a melhor saída, tá? Eu sempre falo que a constância, entre constância e intensidade, a constância ela é bem melhor. Você consegue ter muito mais resultados quando você tem constância, porque a intensidade, de repente, você não consegue levar ela por muito tempo, né? A Gabi falando, eu tô acostumada a estudar e não consigo de jeito nenhum estudar 10, 12, 15 horas por dia. Gente, é realmente pesado, É claro que quando você vem ali no momento pré-edital, não tem edital, e você vai ali estudando devagar, barará, quando o edital sai, eu costumo dizer que quando o edital sai, a gente tá ali numa guerra, né? Aí as coisas mudam de figura, a gente dá uma intensificada, né? Mas isso você tá ali num processo de estudo. Iniciou o estudo querendo acabar o edital em uma semana, isso não dá certo, não, tá? Então, não seja imediatista, não cometa esse erro, porque você pode colocar ali os pés pelas mãos, trocar os pés pelas mãos, não sei como é que é esse ditado. Meu rendimento máximo foi 1h30 seguida, mais ou menos. A gente começa a ficar bobo, preciso dar uma pausa. É isso mesmo, Gabi. Excelente. Janaína, welcome. Seja bem-vinda. Então, segunda coisa, não seja imediatista. Vamos começar com aquela ideia de que constância é melhor que intensidade, de que eu vou devagar e sempre, e a gente vai conseguir, com certeza, alcançar excelentes resultados. Eu comecei falando de um problema, de um erro que os concurseiros cometem, eu vou repetir ele aqui, que é sobre desistir por falta de dinheiro. Ah, eu vou desistir porque eu não tenho dinheiro. E aí, a gente entra naquela discussão que nós estávamos falando. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Aquela discussão que a gente estava falando. Quem de vocês já desistiu porque pensou, eu não tenho dinheiro para comprar um cursinho?
eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria, eu não tenho dinheiro para, enfim, para comprar um cursinho, comprar um curso preparatório. Escreve aí para mim, deixa eu ver quem já desistiu por conta disso. Olha isso. Pobre não tem espaço para concurso. Gente, quem ainda não viu uma live, perdi aqui quem ainda não viu uma live que eu coloquei sobre a minha história enquanto concurseira, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vai ser muito legal pra você, porque eu falo muito da minha história, falo muito de como que era a minha vida, e aí você vai se identificar de repente com muitas coisas. Dê uma olhadinha lá. A falta de dinheiro, ela não pode ser um fator que te leve para desistência do seu concurso público. Não pode. Não pode. Eu não aceito que você faça isso, tá? Você não pode aceitar que você faça isso com você, porque isso não é verdade. Isso é uma crença limitante que você tem que desfazer, você tem que tirar da sua vida o mais rápido possível, porque não é assim, isso não é verdade. Existem na internet várias aulas gratuitas que podem te favorecer. Existem as provas do concurso, você pega no PCI Concurso, é totalmente gratuita para você começar a fazer questões da sua banca. De repente você não tem condições de acessar um site, de se inscrever num site de questões, você baixa ali no PCI. Isso não pode ser um impeditivo para você ser um profissional concursado. Isso não pode, gente. Isso não pode. Beleza? É triste, também me deixa muito triste, Gabi, porque as pessoas que estão passando por uma situação financeira difícil e que têm interesse em passar em concurso, às vezes elas ficam tão desanimadas com a realidade delas, e aí começa a dar espaço para essas crenças, sabe? Olha, como você disse, pobre não tem espaço para concurso. Tem, gente. Tem sim. E a gente pode, em outra live, eu posso mostrar para vocês, a gente pode fazer uma busca das aulas aqui no YouTube para vocês verem como é que funciona. Então a gente pode fazer isso juntos também, mostrar para vocês que estudar para concurso sem ter dinheiro é possível, estudar para concurso com material gratuito também é possível. A gente pode fazer isso juntos, tá? Quando eu colocar essa live, lá no feed, se você quiser essa aula, você coloca lá, Lorena, eu quero aquela live de busca de aulas gratuitas na internet. Coloca lá que aí depois a gente bola uma live, um momento pra gente fazer isso juntos. Beleza? Então, essa crença limitante, foi tirada da sua vida a partir desse momento. Não quero você mais pensando nisso, beleza? O quarto problema, o quarto erro que os concurseiros cometem. Tem uma amiga que passou na prova da USP de residência só com material gratuito. Olha só, gente, o Ministério da Saúde, por exemplo, ele disponibiliza tanto material gratuito, os cadernos, que caem aí para várias áreas da saúde, os protocolos, materiais, que são os PDFs, ele entrega tudo isso de forma gratuita e as bancas adoram esses materiais do Ministério da Saúde. Então você pode começar estudando por esse material, fazendo uma leitura, fazendo seu resumo, seu mapa mental, fazendo seu flashcard, fazendo as suas revisões, buscando questões em cima disso que você está estudando. Então, esse material do Ministério da Saúde, esses materiais, porque são vários, podem ser uma ferramenta importante para você que não tem condições ainda de se matricular no cursinho, beleza? Fica essa dica, dá uma olhadinha, joga no Google para você ver para você ver a quantidade de material que a gente tem, beleza? Um outro problema, um outro erro que os concurseiros cometem demais na sua trajetória é a falta de planejamento. Hoje eu vou estudar
começa a pegar material, estudar sem planejamento, é o que temos para hoje. Amanhã não sei o que eu vou estudar, mas eu vou estudar isso daqui que eu comecei na semana passada. E vai virando uma salada, e vai virando simplesmente uma salada. Para que você tenha resultados legais nos seus simulados, nas suas resoluções de questões e lá na sua prova, que é o momento mais especial, você precisa ter planejamento. Como é que você tem planejamento? Fazendo um cronograma de estudo. E como é que você consegue fazer um cronograma de estudo bacana para você? Primeira coisa que você precisa fazer é fazer um levantamento do que está lá no seu edital. Fazer um levantamento do que mais cai, das questões que tem mais peso. Enfim, depois que você faz essa análise toda, você começa a mapear ali a sua rotina e você percebe, você vai identificar os momentos que você tem livre e que você pode inserir a sua rotina de estudo ali. Então, depois que você fez isso, mapeou a sua rotina e definiu os seus horários de estudo, você vai começar a estudar. Dentro desse cronograma que você fez, você precisa ter um cronograma, quantas horas você vai, se você tem tantas horas para estudar por semana, quanto dessa hora vai ser para aquela matéria que mais cai, quanto dessas horas vai ser para aquela matéria que menos cai, inclusive aquela matéria que menos cai, que é uma matéria, por exemplo, História de Goiás, para quem vai fazer o concurso, História de Goiânia, para quem vai fazer o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, pode deixar, de repente, essa matéria para o final, lá para depois, porque é um conteúdo super pequenininho, é um conteúdo pontual dessa prova e das provas que acontecem na cidade de Goiânia, né, ou no estado de Goiás, você pode deixar para depois. Então é importante que você tenha esse planejamento. Quando você faz esse planejamento, você começa a ter clareza do que você está fazendo, você começa a ter clareza de onde você está, você começa a ter clareza do seu crescimento, clareza do que você já estudou. A minha mentorada, ela pintava o edital, né? E aí, a cada conteúdo que ela via, ela pintava o edital. E ela falava, Lorena, eu acho que eu tô devagar, mas quando eu pego meu edital, que eu vejo que eu já tô aqui na metade, poxa, olha que ganho. Então, tá vendo a importância do planejamento? Se ela não tivesse feito esse planejamento, essa pintadinha lá no edital dela, ela não saberia o quanto ela estava progredindo e muito provavelmente desistiria, porque ela estava cabisbaixa, tô achando que eu tô lenta. Mas aí quando ela pegava o edital, ela falava, meu Deus, olha o quanto eu já avancei. Então é importante que você faça esse planejamento, beleza? Quem de vocês faz esse planejamento? Gabi, você tem um planejamento? Ana, cadê a Ana? Rerê? Eu quero que vocês me contem se vocês fazem esse planejamento. Quero que vocês me contem se vocês se planejam para estudar. Uma outra coisa aí esse erro é grave. Esse erro é grave. Um erro muito grave que muitos concurseiros cometem na sua trajetória de concurseiro é não ler o edital. A primeira coisa que eu faço com as minhas mentoradas é esse edital que você quer? É esse concurso que você quer? Hoje, e eu não dou moleza, não deixo para amanhã, para segunda-feira, não. Hoje, acabando a nossa mentoria, nossa sessão de mentoria, você vai ler o edital da primeira à última página. Vai riscar aquilo que serve para você. Gente, o edital é a lei do concurso, é ali que estão as regras do jogo. Como é que você vai entrar num jogo? Como é que você vai entrar numa guerra e você não sabe as regras? Isso não pode acontecer, você não pode cometer esse erro. Você precisa saber, você precisa ler, você precisa saber quais são as fases do concurso, os prazos, as datas, o que vai cair, se tem prova de título, se tem prova, só prova escrita, só prova objetiva, se tem prova discursiva também, se vai ter redação, tudo isso está escrito no edital. E aí eu vejo um monte de candidato perguntando, e aquele concurso tem prova discursiva? E aquele concurso é assim, assado? Gente, isso não pode acontecer. A primeira coisa que você vai fazer quando você resolver o concurso que você quer, você vai ler esse edital. Você vai ler esse edital todo, porque isso faz parte do jogo. Isso faz parte do seu estudo, ler o edital. Fechou? Olha só. E aí, quando você lê o edital, olha só que legal. Quando você faz essa análise do seu edital, você consegue perceber. Quando você parte lá para a parte dos conteúdos, do peso das questões, da quantidade de questão, você consegue saber
qual o peso de cada disciplina, você consegue saber quais disciplinas que tem mais questões, você consegue ter essa clareza, essa visão clara e a partir daí você consegue se planejar. Por isso que é importante que você leia o edital antes de iniciar o seu estudo para concurso público. Beleza? Ana Lígia, Lorena, eu até tinha, mas aqui na minha cidade está tendo muitos casos de Covid. A maioria das vezes estou dobrando o plantão, aí me perco. Beleza. Ana Lígia, a primeira coisa é definir qual concurso que você quer. Definir o concurso que você quer, você vai ler o edital, como eu tô te falando, tá? Eu tenho uma live falando sobre como você fazer um cronograma de estudo perfeito para você. Assiste essa live. Se você tá dobrando plantão, eu acho que você tá com pouco tempo disponível para estudar, né? Mas não deixe de estudar, nem que seja meia horinha por dia, tá? Nem que seja, eu só posso 1 hora por dia. Estuda essa 1 hora, não desista por isso não, tá? Estuda, vamos nos apegar àquilo que nós temos e não àquilo que nós não temos. Se hoje você tem meia hora, 1 hora para estudar, se apega a isso, se agarre nisso e dê seu melhor, tá? Não pense, mas eu poderia ter 5, tem gente que tem 4, tem gente que tem 3. Não pensa nisso. Pensa no que você tem, tá bom? Depois você me dá um feedback se você tá conseguindo estudar, tá joia? Outra coisa, cara, essa é boa. Essa é boa. E a gente volta lá pro material gratuito. Olha só. Não fidelizar o seu material de estudo. Um erro que eu vejo os concurseiros cometerem é não fidelizar o seu material de estudo. O que é isso? O concurseiro se matricula em vários cursos, em vários, 3, 4, e fica com aquele tanto de material, aquele tanto de videoaulas, aquele tanto de PDF, e fica estudando um pouquinho por ali, um pouquinho por aqui, e vira aquela salada toda. Gente, isso é um erro comum, tá? Isso é um erro comum. Não faça isso com você. Tem apenas um material de estudo, siga apenas um material de estudo. Quando você estiver lá nos seus 80% de acerto, 90% de acerto, e você não consegue, você já usou esse material, já sabe esse material todo, aí que tem que se pensar em mudar o material para que você consiga aumentar os seus acertos, né? Você já está ali em 80, 90 e não consegue avançar mais no número de acertos, aí a gente tem que pensar em mudar o material. Mas até aí não, tá? Ana Lígia, vamos mudar isso daí, Ana Lígia. Ana Lígia, eu vou te pegar para Cristo. Vamos mudar isso daí, vamos mudar essa realidade. Pegue um material que você veja, que você sabe que tem uma boa reputação, um material que sabe que é bem visto, que trouxe resultados para outras pessoas e se apegue nesse material. Quando eu falo para o meu aluno ter um material só, ele vai fidelizar esse material e o que ele vai fazer? Ele vai fazer questões, ele vai retroalimentar o seu material, ele vai fazer revisões, ele vai usar esse material, porque quando a gente tem vários materiais, a gente fica tão desesperado e tão disperso que isso pode ser um fator impeditivo para você estudar, sabia? Você fica com tanto material, você fica ali com 4 PDFs, o computador aberto com vários materiais, você tem um caderno de números, você tem um caderno de erros, você tem uma apostila que você comprou, um outro livro que tá ali. Gente, isso é um fator que pode te levar a não estudar, que pode te levar a não render. De repente você fica ali folheando e não consegue. Então escolha um único material, fidelize esse material como seu, esgote esse material antes de você pensar se você deve ou não passar para outro material, tá? Então eu vejo os alunos, os concurseiros fazendo isso não é legal. Então a partir de hoje, todo mundo vai estudar por apenas um material. E aí, Lorena, mas eu não sei se esse material é bom, não é bom. Olha só, quando você finalizar esse material, você tiver todo aquele conteúdo na sua mente, que você conseguir explicar para alguém tudo que tá ali, porque quando a gente sabe verdadeiramente uma matéria, a gente consegue explicar para outra pessoa. E aí, quando você estiver nesse nível, você não conseguir avançar, a gente pensa em passar para o segundo material. Mas antes disso, não. Um material só para facilitar a sua vida. Vamos facilitar a nossa vida. Gente, não vamos arrumar problemas para atazanar a nossa vida de concurseiro. Vamos facilitar, tá?
Agora, eu quero conversar com você sobre um ponto super importante. Nós vamos falar sobre revisão. Mas antes de falar sobre revisão, eu quero que você convide pelo menos 4 pessoas para estarem aqui. Clica nesse aviãozinho que eu também vou clicar. E nós vamos convidar 4 pessoas a estarem presentes aqui com a gente. Cada um de vocês, me ajuda. Me ajuda, vamos lá. Convidou? Todo mundo convidou? Vamos passar para a revisão. Quem convidou? Coloca aí, eu. Quem convidou, coloca eu. 4 pessoas cada um. Que agora eu vou entrar. Eu, muito bom, Ana. Ana, é esse feedback que eu gosto, sabe? Obrigada, viu? E olha só, a revisão é onde a mágica acontece quando você está estudando para concurso. Eu vejo dezenas, centenas de concurseiros que estudam e não fazem revisão. Quando a gente não faz revisão, a gente se distancia do nosso... Oi, Andréia, tá boa? Que bom, obrigada. Quando a gente não faz revisão, a gente se distancia da nossa aprovação. Quando a gente vê lá a curva de esquecimento, existe uma curva... Primeira coisa de tudo que você tem que saber é que o nosso cérebro ele é realmente programado para a gente esquecer das coisas. Isso é um fator de autoproteção. Isso tem que estar claro. Então, eu esqueço, você esquece, o nosso concorrente esquece. Isso é uma autoproteção, porque se a gente lembrasse de cada detalhe que acontece com a gente ao longo do dia, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente ouve, a nossa cabeça seria um emaranhado de coisas e a gente teria realmente dificuldade de focar naquilo que realmente precisa. Então, isso acontece comigo, acontece com você, isso é normal. A segunda coisa, quando a gente passa lá para a curva do esquecimento, que é uma curva que foi descrita por um alemão, que eu esqueci o nome, lá em 1885, a curva do esquecimento acontece, assim, a maior parte daquilo que a gente estudou, uma porcentagem grande acontece logo nas primeiras horas que a gente estudou. 24 horas depois, a gente perde mais ainda. 7 dias a gente perde muito. Com um mês, a gente tem ali muito pouco daquilo que a gente estudou. Então, eu tô trazendo isso para você ter uma ideia de que se a gente estudou, tá estudando com antecedência, tá estudando com direcionamento, e aí tô estudando há 4 meses, o que eu estudei lá no primeiro mês, será que eu vou lembrar hoje? Não vou. Principalmente para aquele aluno, para aquele estudante que tem uma forma de estudar mais passiva. E o que seria uma forma de estudar passiva? Que só lê, que só assiste a videoaulas, que só ouve, às vezes tem podcasts de alunos que só ouve. Então, tudo isso é uma forma passiva de estudar, tá? E a forma, quando a gente passa lá para a pirâmide de aprendizagem, a gente vê que as formas passivas de aprendizagem, a gente consegue apreender um pouquinho de tudo aquilo que foi dito, que foi estudado, que foi aprendido. Então, a gente consegue ali mais ou menos 10%, só quando a gente lê, a gente consegue apreender daquilo. Aí você pensa, você está estudando para concurso, você conseguiu apreender 10% daquilo que você estudou, porque você só leu, e aí, ao longo do tempo, de acordo com a curva do esquecimento, né, a curva alemã do esquecimento que a gente já falou, a gente vai perdendo muito daqueles 10%. E aí é desesperador? De certa forma é, mas é muito bom porque a gente tem um antídoto para isso, para esse esquecimento. A gente tem um antídoto que a gente vai contra essa curva do esquecimento, tá? A gente vai contra essa autoproteção do cérebro de descartar as informações que chegam pra gente. E qual é esse antídoto? É a revisão. É por meio da revisão que eu mostro, sejam todos bem-vindos, tia Neuza, minha tia, seja bem-vinda, professor Tony, Bruno, sejam todos muito bem-vindos, excelente ter vocês aqui. Então, quando a gente faz a revisão, a gente mostra para o nosso cérebro o que é importante e que ele precisa gravar. Quando eu faço a primeira revisão, eu tô falando pro meu cérebro, ei, guarda isso daqui, porque isso daqui é importante para mim, guarda aí. Quando a gente parte para a segunda revisão, a gente fala, ei,
Isso daqui que você tá lembrando é importante. E isso daqui que você não guardou da vez passada é importante também. E cada vez que a gente vai revisando, a gente vai mostrando para o cérebro que é importante que ele guarde aquilo. E a gente vai tendo uma consolidação daquilo que a gente vai estudando. Porque você há de convir comigo que a gente não consegue ter todo o conteúdo de primeira na nossa cabeça. Consegue? A gente não consegue. Lê lá a Lei 8080 uma vez, estudando direitinho, fazendo grifos estratégicos, estudando de forma ativa mesmo. Me diz, se da primeira vez que você fizer isso, você vai conseguir ter um bom rendimento? Claro que não, é a repetição, você precisa da repetição. Você precisa da repetição para apreender todo aquele conteúdo, para memorizar, se você quiser usar essa palavra, para memorizar. Você precisa da repetição para mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante, que ele não pode descartar, tá? Então eu vejo os alunos estudando para concurso e não revisa. Poxa, eu tô estudando 8 horas por dia, estudando. Quando você vê, ele só tá avançando no edital e não tá revisando. Eu vejo muitos e muitos concurseiros falando assim, eu não reviso porque eu já vi esse conteúdo, eu não vou ver esse conteúdo de novo. Eu não reviso porque pra mim é uma perda de tempo, eu tenho pouco tempo para estudar, eu preciso avançar no edital, eu trabalho, então o tempo curto que eu tenho, eu preciso estudar. Eu vejo isso acontecendo muito. E aí eu te pergunto, o que você acha? Qual que é o desfecho dessa história? Qual que é o desfecho? Você acha que uma pessoa tem condições de passar no concurso público estudando sem revisão? Sem mostrar para o cérebro que é importante que ele guarde todas essas informações que você está mostrando para ele? O que você acha? Escreve aqui para mim, eu quero ler. O que você acha? Na minha opinião, é dificílimo uma pessoa média. Nós não estamos falando de pessoas com QI avançado, altíssimo, nós não estamos falando de gênios, nós estamos falando de pessoas médias, de pessoas como eu, de pessoas como você, tá? É dificílimo você terminar o seu edital, estudou todo o edital, ir para sua prova e conseguir lembrar de tudo que você estudou. É por isso que quando você chega na hora da prova, você fala assim, me deu um branco. É por isso que você chega na hora da prova e fala assim, gente, eu estudei isso aqui, mas não tô lembrada. É por isso que isso acontece, é por isso que você chega na hora da prova e você pensa assim, gente, o prazo que estava naquela lei, eu li isso daqui, mas eu não consigo lembrar. É por isso. Não é porque sua memória é ruim, sua memória é fraca, é porque você não revisou. É por isso que você não consegue ter bons resultados na sua prova de concurso. Bem-vinda, Demari! Madrinha D, seja muito bem-vinda. Tava com saudade de você aqui nas lives, senti sua falta. Então, o maior erro que eu diria que os estudantes, que os concurseiros cometem é não revisar. Não faça isso com você. Não cometa esse erro na sua trajetória enquanto concurseiro, tá bom? Revisar vai te trazer muito, muito, muito resultado. Vai te trazer um aumento da sua porcentagem dos seus acertos, beleza? Fechou? E nós vamos falar também do nosso 8º erro que a gente comete. Não fazer questões. Isso é um erro grave, gente. Um erro grave que eu vejo as pessoas cometendo. Quando você não faz questões, você não tem noção se você estudou e entendeu. Sabe por quê? Isso já aconteceu comigo e acontece com você e acontece com todo mundo, porque nós somos mortais. A gente estuda e a gente entende alguma coisa de acordo com a nossa perspectiva, nossa experiência e tal, e a gente acha que a gente entendeu aquilo que a gente está lendo, assistindo a videoaula, anotando, enfim, a gente entende que aquilo é daquela maneira. Quando você faz uma questão, você fala, uai, gente, o que é isso? Eu entendi isso, a questão está falando que é isso? E aí você vê que você entendeu errado. E você só vai entender, só vai perceber, ter essa percepção de que você entendeu errado quando você parte para fazer questões. Então, olha a importância de fazer questões. Ter certeza que você está aprendendo a matéria de forma certa, se você está entendendo a matéria de forma correta. Tá bom? É por isso, esse é o primeiro motivo pelo qual você deve fazer questões de concurso. A segunda coisa, você vai conhecer a sua banca. Quando você começa ali a fazer questões, às vezes você não consegue ainda ter essa noção das particularidades da banca. Mas quando você vai avançando nas questões, quando você vai avançando no número das questões, quando você vai avançando,
você começa a pensar, poxa, começa a ficar meio óbvio, você começa a traçar o perfil da banca, você começa a ver como que a banca traz as questões, as palavras que ela usa, as palavras que a banca usa, né? Você começa a ver os conteúdos que a banca mais gosta de cobrar. Por exemplo, quando a gente fala da UFG, né, do Centro de Seleção da UFG, você começa a pegar as provas e fazer questões, você vê que vai cair teorias de enfermagem, você vê que vai cair sistematização de enfermagem, você vê que vai cair administração em enfermagem. Isso cai praticamente em toda a prova, eles gostam disso. Então, quando você faz questão, você começa a perceber o que a banca gosta, do que a banca gosta. E olha que vantagem que você tem, como você vai estar à frente das pessoas que não fazem questões, porque você fez questão, você começa a entender como é que a sua banca se comporta, tá? Então a gente viu que fazer questões é importante, por quê? Porque a gente vê se a gente entendeu o conteúdo de forma certa, a gente vê como a gente consegue traçar o perfil da banca, uma das formas da gente traçar o perfil da banca é assim. Você consegue ver as deficiências do seu material, de repente você fez ali um resumo, eu já até falei isso pra Andréia, fez o seu resumo, começa a fazer questões, você tem que retroalimentar o seu material de estudo. Eu tô aqui com o meu resumo, tô aqui com a minha lei, com o meu material, com o meu PDF impresso. Quando eu faço uma questão que não tem no meu material, eu tenho que trazer aquilo lá para o meu material. Às vezes até a introdução, às vezes as bancas na introdução colocam uma informação bacana que não tem ali no seu resumo, você traz. Ou às vezes nos itens da própria questão, você traz para o seu material. E aí você vai retroalimentando o seu material. É por isso que é importante fazer questões. Olha só como é importante fazer questões. Olha a quantidade de ganhos que você tem quando você começa a fazer questão. Não é? Beleza? Quem de vocês faz questão? Quem de vocês tem o hábito de fazer questão da sua banca? Uma dica que eu dou se você vai fazer um concurso do tribunal e sabe que sempre é CESP, foca em questões do CESP. Foca em questões do CESP. Não fica aí de galho em galho fazendo outras, não. Se tiver agora, se você parte para fazer um concurso que tem poucas questões, a banca tem poucas questões, de repente você pode fazer questões de outras bancas, tudo bem, para consolidar esse conhecimento, mas é importante que você esgote, nesse caso, as questões da sua banca, tá? Beleza? Quem de vocês não fazem questões? Ou quem de vocês faz questão, né? Cadê a interação da galera? Escreve aqui pra mim, quero saber. Outro erro que os concurseiros cometem muito é não aprender com os erros. É um erro grave também. Quando você parte para fazer, tem o medo de fazer questão. Esse medo, Ana, vai acabar hoje. Vai acabar agora. A partir de hoje, você está convocada a fazer questão de provas de concurso. A partir de hoje, é um desafio que eu estou entregando nas suas mãos, tá? Tá, Ana? É um desafio que eu estou entregando nas suas mãos e você vai me marcar nos seus stories, me mostrando se você aceitou esse desafio. Quero ver você grande, tá? Quero ver você grande. A Andréia tá fazendo, parabéns, Andréia, muito bem. Tá retroalimentando seu material, quero saber, Andréia. Um erro que os concurseiros cometem muito é quando eles não aprendem com os próprios erros. Como que a gente aprende com os próprios erros? Quando eu vou lá nas minhas questões, vou fazendo as minhas questões, selecionei lá 20 questões para fazer hoje. Às vezes as pessoas não querem fazer questão porque acham que leva muito tempo. Você pode fracionar, de repente fazer 10 questões todos os dias. Eu sou do time que orienta a fazer questões todos os dias. Todo santo dia tem que fazer questão. Terminou de estudar, faz questão daquilo que você estudou, tá? Eu sou dessas. E aí a gente vai fazer questões, vamos supor que hoje eu selecionei 20 questões para eu fazer. Você selecionou 20 questões para fazer e quando você vai fazer as questões, você acertou 15 e errou 5. E pronto, que legal, acertei 15, errei 5, beleza, e acabou. Esse é um erro que muitas e muitas pessoas cometem. Olha, eu diria que a grande maioria dos concurseiros cometem esse erro, tá? Eu acho que é um dos erros mais frequentes. Que é que você, a partir de hoje... Olha, gente, eu tô entregando o meu método de estudo para vocês nessa live.
Então eu quero que vocês me deem esse feedback de vocês, se vocês estão fazendo, eu quero que vocês me marquem nos stories, me mostrando que vocês têm aplicado tudo que vocês têm aprendido aqui. Quando você faz questões que vocês fizeram lá, 20 questões, acertou 15, errou 5, vocês não podem, em hipótese alguma, passar para frente. Para a 21ª questão. Cada questão que vocês erram, vocês têm que entender por que vocês erraram. E aí, aprendi a fazer um caderno de erros e revisar. Muito bem, Alice, é isso mesmo, é nisso aí que eu vou chegar. E eu vou mostrar para vocês 2 jeitos de fazer o caderno de erros. A primeira coisa que você precisa entender é que a cada questão que você erra, você tem um aprendizado novo. Nós temos 2 opções quando a gente vai fazer questões. Ou a gente acerta, ou a gente aprende com aquilo que a gente errou. A gente só tem essas 2 opções. A gente não tem a opção de errei e pronto, acabou. Isso não pode acontecer com você, concurseiro. Então, fez as questões, errou 5. Então, a primeira que eu errei, eu vou ler os comentários. Vou buscar no meu material se isso que eu errei tá lá no meu material. Se ele não tiver no meu material, eu vou acrescentar. Meu material pode estar incompleto, eu acrescento isso no meu material, identifico que caiu na prova, e isso eu já falei pra vocês como é que você identifica no seu material, como é que você constrói o seu material para ele ficar rico e para você bater o olho e saber o que mais cai. Vocês podem dar uma olhada nos vídeos passados. E aí, o que você vai fazer? Não tem no seu caderno, você acrescenta. Tem no seu caderno e você errou? Você vai colocar isso no seu caderno de erro. Pegou o seu caderno de erro, você tem um caderninho de erro, você pode separar cada tanto de páginas por tanto para SUS, tanto para saúde da mulher, tanto para psicanálise, enfim, depende do que você está estudando. E aí você vai trazendo tudo que você vai errando, você vai colocando no seu caderno de erros. Uma outra opção, para quem quer fazer caderno de erros, e é a opção que eu mais gosto, e é a opção que eu oriento muito, é você fazer o seu próprio caderno de erros dentro do seu material. Por quê? Porque você fica com um material só para estudar. Nós falamos em fidelização de material, não falamos de você ter um único material para você estudar? Quando você pega... eu tô aqui com o meu... Acho que eu não tô aqui com nenhum material meu, mas o que eu faço? Ali tá meu material, eu tô ali escrevendo, fazendo meu resumo. Quando eu terminei, eu deixo ali algumas páginas no final de cada conteúdo para eu fazer o meu caderno de erros ali. Porque aí eu fico com um único material cheio do meu resumo, das minhas informações, com as minhas anotações e ao final o meu caderno de erros. Porque aí eu não fico com aquele mundo velho de material para estudar. Eu, Lorena, não gosto de ter que abrir um PDF, abrir uma videoaula, abrir um caderno de erros, abrir um caderno de números, abrir um livro. Isso tira muito meu foco, então eu fidelizo meu material. Tudo que eu preciso está nesse meu material. Uma hora eu posso abrir um material ali para vocês verem como é que funciona. Então, você aprendeu a fazer o seu caderno, aprender com seus erros. Então, hoje você aprendeu com seus erros. E, pra gente finalizar, o 10º erro que eu vejo, os concurseiros cometerem, e é triste, é desistir do seu sonho de aprovação diante de uma reprovação. Eu já contei pra vocês um pouco da minha história e eu não desisti. Eu me agarrei nos meus fracassos e fiz um compromisso comigo de que eu seria vitoriosa. Então, se você reprovou, isso não pode ser um motivo para você acreditar que você não pode, para você não acreditar que você consegue. Você consegue sim. Essa live, gente, quem ficou aqui comigo do começo ao fim, viu tanta coisa importante de como estudar. Não foi? Como estudar de forma certa, não cometer os erros que a maioria comete. Então, a partir de hoje, você pode iniciar uma nova jornada na sua aprovação. A Demária, além de explicar divinamente, ainda é linda de assistir. Obrigada, você é suspeita.
Você não vale porque você é suspeita. Então, gente, era isso que eu tinha que trazer para vocês, os principais erros que os concurseiros cometem. Não cometa, você agora sabe quais são esses erros. Você, depois dessa live, você está à frente de uma galera que não sabe disso, de uma galera que comete esses erros, de uma quantidade absurda de pessoas que têm, dia após dia, feito, cometido todos esses erros, beleza? Alguém de vocês tem alguma dúvida? Alguém de vocês tem alguma sugestão? Eu trago todos esses conteúdos de forma muito... eu acho muito bom ajudar vocês. Eu acho que agora é a minha missão. Eu já consegui a minha aprovação nos concursos que eu queria. Então agora eu acredito que a minha missão é levar isso para mais e mais pessoas, tá? Obrigada a você, Andréia. E aí eu peço que vocês também, se vocês quiserem dar uma contrapartida, que vocês tirem uma fotinha, coloquem lá nos stories de vocês, divulgando um pouquinho do meu trabalho, que é assim que vocês me ajudam, beleza? Vamos tirar um selfie. Espero que vocês tenham gostado, quero ver a marcação de vocês nos stories, tá? Isso me ajuda muito, é um feedback muito gostoso que vocês vão me dando. E aí, fiquem com Deus. Quinta-feira a gente vai ter uma live com um convidado super especial. Spoiler, ó o spoiler. A gente vai falar de... Não vou contar agora. Não vou contar agora, mas eu acho que vai ser super legal pra vocês. E ao longo da semana eu vou divulgar, beleza? Um beijo pra todos vocês. Espero vocês na próxima live. Até mais!